Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos na minha casa em Jerusalém e o assunto de hoje são o significado e a pronúncia dos nomes bíblicos. Quem sabe vocês também vão encontrar o nome de vocês aqui hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Há poucos dias atrás aconteceu a festa de Purim, que é em homenagem ao livro de Esther. Então, vamos começar com ela, com a rainha Esther, que o nome era Hadassa. Sim, o nome que ela recebe quando nasce é Hadassa, que significa murta, que é um tipo de planta que eu vou botar uma fotinho aqui para vocês também verem. Mas então, da onde saiu o nome Esther? Quando vão apresentar ela para o rei Assuero, tentam esconder a identidade judaica e por isso trocam o nome de Hadassa para Esther. Esther vem de Esther, que significa literalmente escondido. Então, o nome Esther pode ser traduzido como escondido ou escondida. Mas, além disso, também Esther pode vir de Estar, que era uma deusa babilônica. E aqui é um bom lembrete que um nome pode ter, às vezes, mais de um significado. No caso, Esther pode ser tanto escondida em hebraico como o nome de uma deusa babilônica. E vamos aproveitar para falar de mais algumas mulheres da Bíblia. Ruth, em hebraico, se pronuncia Ruth e vem da palavra Reut, que significa amizade. Então, Ruth pode ser traduzido como amiga. Uma das juízas do povo de Israel se chamava Débora, que em hebraico se pronuncia Dvora. E Dvora significa abelha. Vamos falar um pouco das matriarcas e de genealogia bíblica. Então eu vou colocando também a árvore genealógica aqui do lado enquanto eu vou falando. A primeira matriarca se chama Sara. Sara, até os dias de hoje, em hebraico, é um nome muito comum e a gente pronuncia Sará. E Sará é literalmente ministra. Então, se vocês procurarem hoje em dia nos noticiários em Israel, as ministras do governo se chamam Sará, ou Sarat Tarbut, por exemplo, a ministra da cultura. Então, o nome Sara pode ser traduzido como ministra ou no mundo antigo como uma mulher de importância, como uma princesa ou como uma rainha. Então, e depois dela vem Rebeca. Rebeca se pronuncia Rivka. E é um dos nomes que a gente não tem certeza do significado, mas a gente acredita que vem da mesma palavra de amarrar. Isso quer dizer que Rebeca ou Rivka significa aquela que amarra ou aquela que une. E agora as irmãs Raquel e Leia. Raquel se pronuncia Rachel e significa ovelha. E Leia, também se chama às vezes Lia em português, se pronuncia Ler e não vem do hebraico e sim da língua acádia, que é uma outra língua antiga da Mesopotâmia e significa vaca ou vaca selvagem. E o filho primogênito de Leá se chama Reuven, que a gente fala em português Ruben ou Rubens, e ele é a junção de duas palavras hebraicas, Reu-ben. Reu é olhem e Ben é filho. Então a tradução do nome é olhem o filho ou eis aqui o filho. E o filho caçula de Jacó se chama Benjamim ou em hebraico Binyamin e vem da mesma palavra Ben, que é filho, e Yamin, que é a direita. Então Benjamim significa o filho da direita ou o filho da destra. E o próprio Jacó recebe um segundo nome em Gênesis 32, onde está escrito Shimcha ki im Israel, ki sarita im Elohim. Ele recebe o nome Israel. E o nome Israel é a junção de duas palavras dessa frase, sarita, que é lutou, e Elohim, que é a palavra Deus. Não é o nome dele, e sim a palavra Deus. Então, Israel lutou com Deus, no sentido de lutar junto com Deus, e não contra ele. Agora, eu vou aproveitar esse momento para falar do nome de Deus, porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. No judaísmo, a gente não pronuncia o nome de Deus,
que é o tetragrama. Isso é uma tradição, pessoal, que vem desde a época do Templo de Jerusalém. Então, literalmente, há 2000 anos atrás já não se fazia isso, e por isso até os dias de hoje a gente não pronuncia o nome dele. Quando a gente quer se referir a Deus, a gente usa outras palavras. A mais comum delas é Hashem, que significa literalmente o nome. Então, aqui em Israel, quando conversa com as pessoas e fala de Deus, normalmente o que tu vai ouvir é Hashem. E isso por causa do terceiro mandamento. Mas isso é uma tradição judaica, cada um tem a sua religião e os seus costumes, mas a gente até os dias de hoje em hebraico não pronuncia, a gente usa Hashem ou Elohim, como a própria Bíblia a gente viu que fala seguidamente, e essas duas iniciais da palavra Elohim, que é El, é muito usado em nomes, como a gente viu em Israel, mas também em outros nomes como Ismael. Ismael, ou em hebraico, Ishmael, é a junção de Ishma, que quer dizer ouve, e El é Deus. Então, Ishmael é Deus ouve. E também um nome que eu acho lindo é Uriel, que em hebraico a gente pronuncia bem parecido, Uriel. E Uriel é Or, luz, e minha, e El, Deus. Quer dizer, Deus é a minha luz, Uriel. E Samuel, ou em hebraico, Shmuel, significa literalmente o nome de Deus. Mas vamos agora passar a um pouquinho dos nomes do Novo Testamento. E vamos começar por Pedro, que o nome hebraico dele era Simão, que em hebraico é Shimon. Shimon vem literalmente de escutar, então o nome Simão, Shimon, significa aquele que escuta. E ele vai receber um segundo nome, que é um nome grego, que é o nome Petrus, que é Pedro em português e significa pedra. É muito comum no mundo judaico as pessoas terem mais de um nome. Aqui Pedro tinha o nome em hebraico de Shimon, de Simão, mas também o nome grego, que é Pedro. A gente vai ver outros exemplos disso, mas, por exemplo, o meu nome latino, o meu nome brasileiro é Aline, mas eu também tenho um segundo nome, que é o meu nome em hebraico, que é Ilanit, que significa sapo. Então, sim, meu nome em hebraico é sapo. Mas isso é um exemplo que se pode ter mais de um nome hebraico e um nome não hebraico, e os dois não precisam necessariamente ter o mesmo significado. Outro exemplo é Paulo de Tarso, que tinha dois nomes. Paulo, que é o nome latino, que significa pequeno ou humilde, e um outro nome, que é o nome hebraico dele, que era Saulo, que a gente pronuncia Shaul, e significa aquele que pergunta. O nome Mateus vem do hebraico, e ele se pronuncia Matitial. Matitial é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama, parte do nome de Deus, que é o nome que eu comentei que a gente não pronuncia. E por isso, juntando, fica Matitial, que é presente de Deus. O nome André vem do grego Andreas, que significa masculino ou másculo, que também pode ser traduzido como valente, e daqui também vem o nome Andréia. Então, André e Andréia significam valente. E outro nome grego do Novo Testamento é Filipe, que vem de Filipos, que significa aquele que ama ou aquele que gosta de cavalos. O nome mais requisitado eu acho que foi Marcos, que ele é o nome de origem latina e vem por causa do deus Marte, quer dizer aquele que é dedicado a Marte, que é o deus da guerra. E por isso o nome significa valente ou corajoso ou guerreiro. E daqui vem os nomes Marcos, Marco, Márcia e também Márcio. Vocês conhecem a história de Jairo no Novo Testamento. Jairo ou Jair se pronuncia em hebraico Yair e significa aquele que ilumina. É uma das minhas traduções favoritas de nomes da Bíblia. Se vocês querem mais traduções de nomes em hebraico, cliquem nesse link aqui em cima. Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Um grande beijo, shalom e até a próxima!